Fala galerinha, tudo bem? Espero que sim, excelente semana para todos vocês. Já assistiu a aula do professor Danilo, de atualidade? Eu espero que sim. Se você ainda não viu, corre lá, assiste a aula dele para depois você vir para essa, ok? Porque lembre-se sempre de que a gente dá uma continuidade às aulas de atualidade, que lá você trabalha com a questão dos argumentos, do tema da semana. Tá bom? Não esquece não. E aí a gente vem dando essa sequência, ok? Falaram lá a respeito, então, da própria educação no Brasil, né? A importância da educação no Brasil, da constituição da educação, ok? De todos os tópicos que são imprescindíveis para serem tratados dentro da própria argumentação de uma redação. Isso é importantíssimo. Então, fez todas as suas anotações na aula de atualidade, aí sim você corre para essa, tá bom? E a gente vem dando uma sequência, meus amigos. Um ponto que eu achei muito interessante é que muita gente não sabe construir o próprio argumento, certo? Então, você escuta muito a respeito do assunto e tudo mais, só que você não consegue construir os seus próprios argumentos. Você deve estar dizendo assim, isso acontece comigo, né? Mas hoje eu vou tentar te ajudar de todas as formas inimagináveis. Por quê? Porque eu preciso que você construa os seus argumentos a respeito do assunto e não que fique pegando argumentos de outras pessoas. Isso é muito importante, né? Você saber as suas próprias construções, ok? Isso é muito bacana, você conseguir, né, colocar isso no papel, os seus próprios argumentos, o que você acha, é a sua opinião a respeito de tal assunto, ok? Então, a nossa meta do dia, meu amigo, é garantir a qualidade dos seus argumentos e parar de ficar enchendo linguiça, né, dessa história do tanto que a gente quer colocar no papel, no final das contas a gente não disse nada com nada. Então, eu quero te mostrar como essa construção é importante para você. E então, pegue todas as suas anotações e a gente vem dando continuidade. Primeira coisa que eu preciso te mostrar, te relembrar, é a respeito então das características de uma boa dissertação, ok? São tópicos básicos, mas que a gente não pode fugir jamais. Então, um texto não é um mero aglomerado de frases e parágrafos avulsos. O que isso quer dizer? Que nenhum texto dissertativo, argumentativo, entre vários outros gêneros específicos, você não vai conseguir produzir se você ficar literalmente jogando um monte de palavras, parágrafos aleatórios só para ficar achando que está tendo mais linhas e assim vai ter mais pontuação. Isso não vai acontecer, muito pelo contrário, né? Então, um bom texto, ele consegue ser constituído de uma sequência de ideias argumentadas, né? E harmonizadas acima de qualquer coisa. Então, esse é o tópico mais importante, certo? Para esse início. É você conseguir entender qual é a função de um texto dissertativo e, acima de tudo, como é uma boa construção. Aí sim a gente começa entrando no que é a coesão, no que é a coerência. Tivemos diversas aulas a respeito disso. Então, não tem como você me dizer hoje que não sabe o que é a coesão e o que é a coerência, né? E esse entrelaçamento, essa harmonia inteira, você vai jogar no papel, porque é a sua própria produção. Argumentos dissertativos, argumentos. Então, argumentar nada mais é do que convencer ou tentar convencer que algo que você garante, né, como ideia sua, está, né, literalmente vinculado às ideias do próprio texto. Então, você está vendendo as suas ideias dentro daquele texto, tudo bem? Você quer mostrar por A mais B que aquilo dali está sendo trabalhado de uma forma verídica, certo? Que o teu contexto, que tudo que você está colocando no papel, todos os seus argumentos, né, a respeito de tal assunto que foi dado para você, você fez as suas reflexões e você encontrou toda essa argumentação como tópicos específicos para você trabalhar dentro do seu texto, tudo bem? Então, é o procedimento usado para convencer o leitor que nossa posição é correta e para levá-lo a respeito, né, dessa adesão, ou seja, de o próprio leitor aderir à sua ideia, você precisa defender as suas teses. É isso. Essa é a parte da argumentação dentro do texto dissertativo. É o ato de você trabalhar com as suas com o ato de você convencer quem está lendo o seu texto de que aquilo que você está falando, você tem certeza, né? Você está vendendo ali sua ideia e você tem certeza do que você está falando, ok? Então, como se faz uma boa argumentação, Valéria? Como? Primeira dica que eu te dou, é preciso ter bem claro o que você quer.
delimitar o assunto. É isso. Primeira dica, delimite o assunto. Segundo, formule a sua ideia. Também claras. O que é isso? Você vai formular uma ideia clara e objetiva. É isso. Sobre o assunto que você já está delimitando a respeito. O terceiro tópico, você vai estruturar essas ideias. Estruturar de forma coerente e coesa, ok? Então, tentar provar cada ideia. E aí você tem várias outras formas de trabalhar com essa argumentação, né? Que seria, então, por evidências, por exemplos, porque foram tópicos que a gente já citou em aulas passadas. Lembretes que podem melhorar na sua própria produção textual. Esses daí, gente, sem sacanagem, por favor, anota. Não precisa anotar nem tudo, mas anota palavra-chave de cada um desses exemplos que eu vou te dando, por favor, porque são lembretes que vai te ajudar muito na própria construção do seu texto, né? O primeiro lembretezinho. Antes de começar a escrever, faça um esquema do seu texto. Você vai pegar a sua folha de rascunho, então, uma outra folha sem ser no próprio caderno de redação, e você vai fazendo ali a sua divisão de parágrafos. Primeiro parágrafo eu quero falar a respeito disso, coloque todas as palavras-chave que você quiser. No segundo, a respeito disso. No terceiro, então, você vai fazendo um esboço, ou seja, um esqueminha de como vai ser a estrutura do seu próprio texto. Gente, esse primeiro lembretezinho ajuda tanto que vocês não têm ideia. Então, tudo que você quiser trabalhar dentro do seu texto, coloque lá nesse seu esqueminha que vai te ajudar, ok? O próximo, então, cheque se os pontos de vista que você vai defender não estão contraditórios em relação à própria tese, porque não pode haver contradição dentro do seu texto, ok? Você vai elaborar, então, as relações de causa e consequência. Isso é bem legal. Por quê? Porque você vai trabalhar com pontos positivos e pontos negativos em relação ao tema que foi dado para você. Olha o próximo. Não tenha preguiça... Meu povo... Não tenha preguiça de refazer o seu texto várias vezes. Gente, a preguiça na hora da produção textual manda ela embora, porque não vai combinar com um texto de qualidade. Não vai. Um texto preguiçoso a gente consegue identificar até pelo tamanho da letra que o aluno coloca. Ele insere uma letra maior só para conseguir chegar sempre mais rápido ao final da linha, e aí o texto literalmente diz nada com nada. Não procure fazer produções textuais quando você estiver em um momento preguiçoso. Respire fundo, tome uma água e aí sim, pegue lá o seu momento inspirador e faça a sua produção, ok? Então tenha calma, tranquilidade e coloque no papel todas as suas ideias e aí sim eu tenho certeza que sairão vários textos bons, produtivos. Enquanto escrever em casa, né? Tenha sempre à mão um dicionário. Às vezes você não tem um dicionário, mas você tem o uso da internet. Então, utilize a internet como um próprio auxílio para você, né? Tem vários dicionários online e tudo mais. Você pega lá esse dicionário, vai colocando lá sinônimos e tal, porque é muito bom para o seu vocabulário, certo? Ter palavras novas, mas palavras que você saiba escrever e que você saiba o que significam. Cuidado, viu? Então, o cuidado maior aí é não fugir do tema que foi proposto a você. Escreva o que você pensa sobre o assunto. E não o que você acredita que o corretor gostaria de ler. Isso é interessante, porque a partir do momento que você fala o que você acha, o que você sabe sobre o assunto, você tem ideia dos argumentos que você está utilizando. Agora, produzir algo que você acha que os outros vão gostar de ler e não é a sua ideia, você não vai saber fortificar aquilo. Jamais analise os temas propostos movidos literalmente por emoções exageradas. Você precisa trabalhar de forma objetiva, clara e concisa, lembre-se disso. E que você nunca pode criar um diálogo com o leitor, né? Não escreva sobre o que você não conhece, dica da vida. Nem utilize sua redação para fins doutrinários. Não é a intenção de um texto, né? Dissertativo, argumentativo, entre vários outros. Use a linguagem padrão no seu nível culto. Às vezes você quer colocar uma linguagem mais difícil e erra a palavra na produção, né? Empregue a linguagem denotativa, ou seja, real, não no sentido figurado das coisas, né? Não empregue palavras cujos significados nem você conhece, só para dizer que seu vocabulário é culto e maravilhoso, não precisa disso, né? O menos em muitos momentos é muito mais.
Evite lugar comum. O que isso quer dizer? Frases feitas, né? Expressões cristalizadas como a pureza das crianças, a sabedoria dos velhos. Evite gírias, termos coloquiais, né? Não use palavras abreviadas. A história do pra, que a gente tanto fala, pra é uma palavra abreviada não existente, então é para, entre vários outros termos, né? Que nesse campo da internet a gente tanto se acostuma a escrever de forma abreviada e aí na hora da produção textual, meu amigo, se você não se atentar, vai ser complicado. Então evite palavras repetidas, use sinônimos. E quem vai te ajudar tanto com sinônimo? O próprio dicionário, né? Então evite expressões tipo belo, bom, mal, incrível. Por quê? Porque isso são juízos de valor, certo? Você tá aí sendo totalmente subjetivo, trabalhando de uma forma o quê? Mais pessoal com aquilo dali, né? Ai, porque isso é péssimo, isso é muito bom, isso é incrível. Cuidado, não devemos, né? A gente trabalha dentro de uma redação de forma impessoal, ok? Então não encha linguiça, como a gente comentou em vários outros vídeos, né? O mais interessante é que quando você fala o que é necessário, as suas ideias ficam fortificadas e aí você está fazendo um bom trabalho, não está sendo redundante. Quando você começa a encher linguiça, você está sendo o prolixo, né? O falar, só para ter mais linhas no texto. Você não precisa disso, né? Não aumente o tamanho da letra, amiguinho, não aumente o tamanho da letra para dar a impressão de que você escreveu bastante. Isso indispõe o avaliador, né? Ele vai trabalhar com a ideia de que você foi um aluno preguiçoso na sua própria produção. Então, letra estilo bicho de pé, aquela coisa que não dá para ler de tão pequena. Cuidado, você precisa ter uma letra legível, não precisa ser a letra mais perfeita do mundo, mais bem desenhada, não. A letra precisa ser legível, cuidado, tá bom? Então não repita ideias, tente, literalmente, trabalhar com a clareza. Essa é uma palavra muito boa. Não se desculpe dizendo que não escreveu mais porque o tempo foi pouco, porque sim, a gente tem várias redações quando a gente recebe que o aluno coloca lá no último parágrafo, né? Não escrevi mais por falta de tempo, não consegui. Você não precisa colocar isso e nem pode, ok? E aí a gente continua, cuidado com o uso inadequado das conjunções. Essas relações que a gente estabelece com conjunções, elas precisam ser usadas de forma correta. Se você não consegue colocar ali uma para ligar a outra, não use. Utilize um outro artifício que você saiba usar muito bem, certo? Então, se usar uma pergunta na tese, responda ao longo do texto. Você vai evitar essas interrogações, né? Porque a gente já comentou a respeito disso. Evite esses questionamentos ao longo do seu texto, né? Você pode colocar algum questionamento, mas que você em seguida já venha respondendo com seus próprios argumentos, ok? E aí, então, pensamento novo, período novo, é comum entre os que iniciam os parágrafos, ok? Agora, misturar no mesmo período ideias que não se complementam, que não se completam, não faça isso. Por quê? Porque você vai se perdendo ao decorrer do seu texto. E nunca trazer uma ideia nova dentro da conclusão. Por quê? Porque as suas ideias, os seus argumentos, você tem que trabalhar ao decorrer dos seus parágrafos e não dentro da conclusão. Porque a conclusão, você já vai estar arrematando tudo o que você disse anteriormente, ok? Então tome cuidado com os períodos muito longos, né? Além disso, o período longo ele pode trazer muita ambiguidade, isso é muito perigoso. Não empregue a primeira pessoa do singular, pelo amor de Deus, isso nunca, né? Texto dissertativo a gente é sempre impessoal. Atenção com a falta de paralelismo. Centralize o título, só use aspas se for algo relacionado à citação. Lembre-se de que se você for fazer uma citação de algum autor e tudo mais, aí sim você é obrigado a utilizar aspas, mostrando então de quem você fez essa reprodução, ok? Faça parágrafos a mais ou menos 3 centímetros da margem, nunca esqueça, a margem ela está ali para ser o quê? Respeitada. Você precisa obrigatoriamente respeitar esse espaço, né, para o seu início do texto, início do parágrafo. Atinja a margem direita, esquerda, sem ultrapassá-la. Não ultrapasse, não trisque até ela. Chegue o mais próximo, mas nunca trisque, né? Faça então uma letra legível.
Isso é importantíssimo. Não borre, não rabisque, não rasure o texto definitivo. Por isso que a gente tanto pede para vocês. Faça aonde? Na folha de rascunho primeiro. Nunca faça o seu texto logo na folha do texto definitivo. Utilize o rascunho. Valéria, mas mesmo no rascunho lá eu errei uma palavra. Errou uma palavra sem problemas. Passe um traço na palavra e escreva a palavra correta à frente, não em cima, nem embaixo. À frente e acabou. Segue o seu texto, vida que segue, ok? Não exceda o limite máximo de linhas, isso é perigosíssimo, ok? Dá continuidade às nossas produções. E o tema da semana, depois de ter assistido a aula do professor Danilo, é esse: a importância da educação no Brasil. Faça o texto no seu caderno de redação, na parte do rascunho. Não esqueça, não esqueça. Todos os tópicos, quando você for produzir, são importantíssimos, certo? Então, assista a aula, pesquise mais sobre o assunto, assista outros vídeos, pesquise textos, documentários, né? E é importantíssimo o ato da pesquisa, meu amigo. Isso vai te ajudar nos seus argumentos, na sua criticidade, ok? Então, um beijo enorme para cada um de vocês e eu vou corrigir tudo isso. Então, produza os seus textos.